Oi, gente! Vamos começar agora mais um episódio de Minha Revenda Talk. Vocês sabem, esse Pod Talking é para quem quiser aprender, quiser saber. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sentou aqui na minha cadeira, tem que entregar o ouro. Vocês vão se inspirar. Eu espero que você consiga se inspirar, que você consiga aprender tudo o que a gente já sabe aí do mundo da venda direta. E aí, uma coisa muito importante que eu tenho que pedir para vocês: se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, porque a gente precisa muito que essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. É muito importante, por isso que eu estou pedindo para vocês. Mas hoje nós vamos receber aqui um professor universitário formado em História, Pedagogia, pós-graduação, MBA, que se tornou um dos maiores revendedores da venda direta no Brasil e um dos primeiros a vender a marca Eudora quando ela ainda era muito pequenininha. Seja muito bem-vindo, Lindolfo, da Soul Beauty. Oi, Márcia. Primeiro eu quero te parabenizar por trazer um conteúdo tão relevante, tão importante, principalmente para aquele revendedor que está perdido, que precisa de uma inspiração e, ao mesmo tempo, muito conhecimento para saber como crescer e alavancar suas vendas. E obrigado por lembrar de mim. E deu certo nossa agenda de eu estar em São Paulo e você me ligar para conversar e eu dizer: estou em São Paulo, quero te ver, e me convidar para esse episódio tão maravilhoso e especial. Foi obrigado. Exatamente assim. Quando eu soube que o Lindolfo estava em São Paulo, eu falei: nossa, que bacana poder contar com você, Lindolfo, porque a ideia é essa mesmo, né? É inspirar, é ensinar, que as pessoas possam enxergar a grande oportunidade de negócio que nós temos na venda direta, né? E aí eu queria saber como é que pode isso, né? Eu acho que uma pessoa que estudou, fez uma faculdade, fez um MBA, pós-graduação, professor universitário se transformar num revendedor. Como é que foi isso, Lindolfo? Conta pra gente, é importante a gente saber a sua história. Márcia, uma vez a gente até conversou alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente não entra muito em detalhe, mas na realidade acontece que muitos ciclos na vida da gente a gente não escolhe, eles acontecem, né? Então você tem todo um planejamento de vida acadêmica, de trabalhar com educação, que foi o meu caso. Eu me graduei em História, fiz mestrado, depois fiz mais um curso de Pedagogia, licenciatura, e ingressei no ensino superior, fui coordenador de curso de nível nacional, tinha uma base com mais de 30 mil alunos na minha base de coordenação, e de repente as coisas, os tombos que a vida dá na gente, eu acabei sendo desligado numa época do ano em que não se contratava professor, difícil de achar trabalho e tudo mais, e aí eu pensei, como que eu posso complementar minha renda e fazer o que eu gosto, porque eu sempre gostei de vendas, sempre trabalhei de vendas, me mantive na universidade vendendo. Eu não vendia produto de venda direta, não. Eu tinha um site nos Estados Unidos que eu importava produtos, perfumes importados e tudo mais, e acabava revendendo para os amigos, para as pessoas. Isso me ajudou a bancar a faculdade. E aí, mas era uma coisa assim, um hobby, uma coisa que eu fazia assim, sem pretensão de que isso virasse uma inspiração empreendedora. Mas aí quando eu fui desligado, em 2015, eu já vendia Eudora. Eu vendia Eudora por quê? Porque quando a marca, já me antecipando, que eu sei que você vai me perguntar como que eu comecei com Eudora, né? A marca, ela já existia desde 2011, se eu não me engano, 2011, eu fiz o cadastro porque eu mandava os produtos para Santa Catarina. Eudora não vendia no Brasil inteiro, era uma coisa muito regionalizada, São Paulo, acho que Minas, Rio de Janeiro, e aí eu acabava enviando para minha mãe, que já vendia outras marcas, Natura, Avon. Você pegava aqui em São Paulo, na verdade, não era para você vender, era sua mãe que era uma revendedora lá em Santa Catarina. Minha mãe era revendedora e eu fiz o cadastro, comecei a vender para as amigas também, que me pediram, que na realidade eu trabalhava na universidade, elas sabiam que eu vendia produto importado, que eu importava, assim, e disseram: olha, vem uma marca legal aí,
A gente está acompanhando, o Grupo Boticário vai lançar uma marca bacana e você não podia fazer o cadastro para vender para gente? Quer dizer que foi as clientes, Lindolfo. E Foi eu as já ia- amigas, as professoras da universidade. E eu já ia te perguntar isso, porque você pegar uma marca que era nova, não era uma marca conhecida, né? E isso foi uma coisa que te motivou a fazer ou te desanimou? Porque muita gente fala, eu quero vender uma marca que já é forte, que é conhecida. Na realidade, assim, ó, vinha todo um know-how do Grupo Boticário. Eu imaginei. Respaldo ali. Isso, eu imaginei. Grupo Boticário é uma empresa de credibilidade, né? A marca O Boticário, ela tem credibilidade, ela é referência em presentes, ela é referência em qualidade, uma série de atributos positivos. E eu imaginei, eu acho que tem mercado para isso. Elas já tinham feito o pedido antes de eu me cadastrar. Olha, vai lançar isso, vai lançar aquilo. A gente já viu um blog, alguma coisa falando. E aí eu pensei, vou me cadastrar. Eu fiz o cadastro, demorou um tempo até que a supervisora entrasse em contato. Você ainda estava trabalhando, você não Estava tinha trabalhando, sido demitido. não. Isso foi em 2011. Eu fui desligado da universidade em 2015. Ah, tá. Ou Então, quando você seja, foi desligado, você já tinha ali na manga eu uma fiquei 4 coisinha. anos vendendo Eudora e enviando para Santa Catarina, porque minha mãe já era revendedora de outras marcas. Mas nem perto de pensar que isso ia ser sua renda principal. Comecei a gostar dos produtos, a estudar os produtos, a aceitar a encomenda dos amigos e tudo mais. Mas assim, como um instrumento de trabalho, não. É uma renda extra. Uma renda extra. Porque muita gente enxerga a venda direta, essa coisa da venda por catálogo em geral, as pessoas enxergam de fato como se fosse só uma renda extra. E na verdade é uma super oportunidade de negócio. Eu acho, Márcia, que tem 2 perfis, né? Eu acho que é muito importante para complementação de renda, porque às vezes a pessoa ela não tem aquela ousadia para empreender nesse segmento, mas ela tem um trabalho, é uma coisa que ela gosta, ela se identifica com os produtos, ela quer vender para os amigos, para a família, para as pessoas próximas, às vezes ela já faz um artesanato, às vezes, assim, são muitos os motivos, às vezes é servidor público e não pode se desligar, e aí aquela renda extra e vira uma paixão, porque cada lançamento você quer, cada cheirinho você quer sentir, vira uma paixão ao mundo. Você sabe, e complementa a você renda. trabalhava em outro segmento, você vem do ramo financeiro e de outras, e você sabe que quando você ingressou nisso, quando você vê, do dia para a noite, você está apaixonado pelo cosmético, pelo produto. É impressionante, eu sou uma pessoa bem prática, e eu me lembro quando eu comecei com a Avon. E aí eu fui numa reunião e aí as revendedoras falavam assim, eu amo a Avon é minha vida. E aquelas mulheres assim, eu pensava, eu quero minha parte em dinheiro. Imagina, eu amo a Avon, eu tô aqui trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Mas não passou 2 meses, eu amo a Avon, eu tava apaixonada também. Sim. Realmente é uma coisa que entra, né, no coração da gente. E acho que isso é venda direta, né? Esse relacionamento, né? Eu acho que essa é a alma da venda direta, porque além do produto, da qualidade e tudo mais que você busca nas marcas, eu acho que o grande diferencial da venda direta é esse engajamento emocional, esse apelo emocional. E os nossos clientes se identificam com a gente. Você tem produto que não vende em lugar nenhum e de repente dizem, nossa, Lindolfo, como que você vende esse produto? Porque eu gostei, porque eu me apaixonei pelo produto. E o cliente, quando chega para provar lá na minha loja, ele sente no brilho no olhar, ele sente no entusiasmo da fala. Sente, entende? Né? Não é... Então é isso. É então, orgânico, né? É uma coisa, ela é natural. Esse apego, né, que você tem, aquela paixão, o cliente sente, o cliente percebe. E isso aí é que faz toda a diferença. Aliás, eu acho que isso faz a diferença e a grande diferença também é que um revendedor, uma pessoa que vai apresentar o produto, ela fala muito bem, ela explica, ela valoriza, né? É muito diferente, sei lá, de uma parede de supermercado. De supermercado, de farmácia que tá ali. De uma loja de cosmético que tá lá e aí a pessoa vai lá e pega aleatoriamente.
o trabalho de um revendedor, de um consultor, realmente é muito importante, né? É muito importante. E assim, é um trabalho que de repente você usa outras habilidades que você também tem paixão. Então, se você faz, sei lá, um amigurumi, um crochê, de repente você cria uma cestinha e você coloca teus produtos ali. E as pessoas dizem, Agrega. nossa, que encantamento. Se você trabalha com flores, você já monta um arranjo. Se você gosta de fazer laços, você já faz um laço, uma cesta, você cria combinações e que agrega coisas que a marca não, nenhuma marca vai conseguir num supermercado, numa farmácia, ou seja lá onde for. Então a venda direta ela tem esse diferencial. E muitos empreendedores como eu, como você e outros que eu sigo, colegas que a gente vai levando na vida, eles pegam essa característica que é tão familiar, tão pessoal, tão inspiradora, de talento mesmo, e acaba levando para a loja. Então, quantas lojas que eu vejo hoje que montam cestas lindas, que tem uma apresentação É uma diferenciada, valorização da marca uma que só a venda valorização da direta marca pode. que só a venda direta pode dar. Eu tenho Olha, certeza Lindolfo, eu disso. acho que do jeito que eu e você somos apaixonados, daqui a pouco a gente vai conseguir apaixonar o público, né? Todo mundo vai estar querendo vir aí para conhecer a venda direta, que é uma grande oportunidade. Mas voltando lá atrás, e aí você foi desligado e aí você ficou sem renda. Engraçado, a primeira opção, eu imagino que tenha sido ir para uma outra universidade e buscar, e aí você não se recolocou? Como é que foi isso? Primeiro, a gente fica assim, quando você se desliga de uma empresa, parece que tem assim um mês de luto ali. É. Porque no meu caso, eu fazia o que eu gostava, o que eu estudei para fazer, o que eu era apaixonado, eu estava crescendo na empresa e eu jamais ia imaginar que a empresa onde eu trabalhava, ela seria vendida para uma outra E e foi que motivo eu de- era mais um número, que o meu talento não servia na palavra de nada, né? Uma coisa E que é de normal repente, trabalhar, e você aí de trabalha em empresa. repente iniciou um ciclo diferente na minha vida, eu fiquei um mês de luto, meio deprimido. E de repente a venda direta ela serve até para você sair daquele estágio. Quanta gente que eu conheço que estava deprimido, sem saber o que fazer, e de repente a venda direta te aproxima de pessoas, a venda direta te coloca de novo pro lado de fora da porta da tua casa e você começa a ver novos horizontes. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a receber mensagem de quem ficou na Na empresa. empresa, tá. Lindolfo, você tem ainda trabalhando com aqueles produtos? Lindolfo, você consegue vir aqui na universidade? Lindolfo, e eu pensei, ó, quer saber? Eu vou colocar um monte de produto no porta-mala do meu carro e na hora do intervalo eu vou estacionar lá e os meus amigos, né? Então minha secretária, o pessoal que trabalhava na faxina, o pessoal que trabalhava no RH, em outros setores, veio tudo comprar de mim e aí eu mantive um vínculo com essas pessoas que eram meus colegas de trabalho e comecei a vender e a coisa estourou assim de eu não conseguir dar conta de atender ali no porta a porta. Choveu, eu já não tinha minha loja do Mas lado era de fora. todos os dias, então você Eu ia lá na ia porta da não faculdade. não só na universidade, porque aí eu comecei a ir para outros lugares. Comecei a ir para empresas, comecei a ir para outras cidades. Então, assim, tinha indicação, vem para Minas Gerais, aqui pertinho de São Paulo, vamos lá na casa dos parentes e tal, né? E aí a gente começou a vender, né? Na época eu era casado, os parentes da ex, gigante, assim, Família a grande. família grande. Então ia na casa de um, ia na casa do outro, na casa do outro, passava o dia inteiro visitando gente nova. Mas aí isso Literalmente a venda porta a porta. porta a porta, mas isso dava um cansaço, uma demanda tão Imagino. grande que eu pensei, eu preciso abrir uma loja, porque eu já tenho muito produto, não tenho onde colocar, meu apartamento é pequeno e eu preciso abrir um espaço. E aí foi onde eu comecei a correr atrás disso. Vamos falar um pouco da proporção financeira, assim. Então, você na universidade, um coordenador pedagógico, né? Eu acho que isso que você já tinha alcançado.
com as vendas, com esse trabalho todo de vendas, você conseguia que proporção de quantidade de proporção assim, por exemplo, 50% do que você ganhava na universidade você conseguia com as vendas, ou mais, ou menos? Na realidade, assim, ó, no começo é difícil porque combustível é custo, teu Uhum, tempo é custo, saber investir no produto certo. E aí é tudo um aprendizado, é verdade. certo? É tudo um aprendizado. Mas eu estava conseguindo manter a minha família, estava conseguindo manter a parcela do carro, estava conseguindo manter o aluguel da minha casa, eu estava conseguindo manter um padrão de vida bom, Ah, que bacana. certo? Não conseguia viajar, não conseguia montar patrimônio, mas eu conseguia ter uma vida confortável, Que bom. só com a venda direta, sabe? Os Então eu produtos. acho que hoje muita gente é arrimo de família, mantém a casa só com a venda direta, sabe? Às vezes é o que aconteceu com a minha mãe. Meu padrasto tinha se machucado e não conseguia mais trabalhar, e minha mãe trabalhava de fazer salgado e doce e tal, e agregou a venda direta, e por muito tempo ela bancou a casa sozinha, Sozinha, com, como com a com revenda. 3 filhos e com a venda direta. Então, são muitos casos de pessoas que bancam a casa só vendendo no No catálogo mesmo, catálogo ali. né? E o meu caso foi esse. Quando eu fui desligado, eu tive que bancar tudo com a venda direta. E aí, a essa altura, você já nem pensava mais em voltar para a sala de aula, para ser um professor universitário de novo, aí já não tinha mais esse sonho, não. Tinha ainda. Tinha, Ah, tinha, mantive por bastante tempo. Só que a venda direta vai te absorvendo e vai te envolvendo. E aí eu pensei, o jeito que eu tenho para fazer a minha venda crescer é abrir uma loja. Eu imaginava que abrir uma loja era, nossa, eu abri a loja e vai vender demais. Eu é. pensava assim. Eu acho que hoje é o sonho, né? Abrir uma É, loja é o sonho de qualquer revendedora, qualquer pessoa que revende tem mesmo o sonho de abrir uma loja. E aí você não foi diferente, então. não, não foi. Falou, agora, a hora que eu Pesquisei, abrir a loja, en- eu tô com o burro na entrei sola. lá nos classificados, olhei, passa o ponto. Aí eu pensei, meu Deus, eu tinha o dinheiro da rescisão. Ah, Aí eu pensei, mas essa história é interessante. Pensei, olha, passa o ponto. Aí falta conhecimento, falta habilidade para uma série de coisas. Eu pensei, eu vou comprar essa loja. Aí eu olhei, centro de Hortolândia, fiz os cálculos. Eu morava Hortolândia, interior de São interior de Paulo, São Paulo, eu gente. morava em Valinhos, uns 30, 40 quilômetros de Hortolândia. Eu pensei, dá para ir todo dia de carro. Aí num shopping popular. Pensei, vai bombar. Aí cheguei lá e conversa, conversa. A mulher me deu uma proposta, comprei o ponto, era uma loja de roupa. Pensei, eu consigo fazer uma adaptação aqui e ali, vou colocar meus produtos e vai explodir a venda. Agora eu tô. Agora só decolar. E E gastou o aí dinheiro da rescisão? Não. gastei uma parte, Ah, tá. comprei o ponto. Depois que eu fechei o contrato, que eu assinei, que eu já estava com tudo certo, fui na imobiliária, a imobiliária disse, não, mas a gente tinha um monte de sala lá para alugar, você podia ter só chego e alugado. Aí eu, meu Deus do céu, perdi o dinheiro do ponto. Aí, São os erros dos principiantes, né? isso, erro de Verdade. Ó, gente, já principiante. fica aí uma primeira dica, então. Não vai comprando assim a loja que está à venda ali, não. De repente pesquisa mais, né? É muito Tem às assim no vezes uma vaga que não desespero, vai pagar o ponto. o Entendi. desespero, sabe? O desespero de querer fazer acontecer e daí você não estuda, não planeja, não pesquisa, não conversa com pessoas, Entendo. não sabe se a coisa está dando certo ou se está dando errado. De repente você vai lá e faz aquele mega investimento. Eu tinha um dinheiro ainda que me dava um certo conforto guardado da rescisão, eu estava no seguro-desemprego ainda. Então eu conseguia, né? Mas foi difícil. E aí foi quando eu inaugurei a loja, Márcia. Fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas ajeitando, colocando gesso e Que organizando papel de delícia, parede né? e Só a tal. parte fácil, que você É, pensava que era difícil aí até eu aí. pensei, vou inaugurar a loja, vai ser um estouro.
perfumei a loja toda. Lembro que aquele dia eu tinha trabalhado até madrugada, organizando tudo. Fui para casa, dormi um pouquinho e voltei. 9 horas da manhã abri a loja. Comuniquei todo mundo, mas era uma marca que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Falei para todo mundo, olha, vai abrir a loja de cosmético, eu vou vender só Eudora que eu Para vendia. todo mundo que você disse o quê? Da O região. pessoal ali do shopping, as pessoas que, olha, levei cartãozinho, panfletei, vai abrir a loja, passei perfume até no corredor para as pessoas passar e sentir o cheirinho e querer entrar na loja. Aí, lembro até que eu usei o perfume mais caro que tinha. Joguei perfume em todo lugar. Aí, quando eu abri a loja, um monte de gente veio, olhou, provou, abri provador de tudo. Márcia, ninguém comprou. Nada? Nada. Zero? Zero vendas no primeiro dia? Chegando à tarde, uma pessoa que tinha uma loja lá no mesmo lugar que eu. Se compadeceu. Eu acho que foi que se compadeceu. Ela disse bem, Maria Helena. Maria Helena chegou e disse bem assim, oi, Lindolfo, nossa, amei esse batom, eu vou levar. Você... Aí eu falei, Maria Helena, você não vai acreditar, eu tô aqui desde manhã, eu não vendi nada. E se esforçando ali, hein? Ela disse, pois então eu vou comprar esse batom. Vendi o meu primeiro batom que chamava Cabernet. E esse batom tem uma história interessante. Na época, estava passando uns meses depois, estava passando uma novela chamada Império. E uma das personagens usou um batom e viralizou. A internet era desse tamanho nessa época, né? Não era o boom que é hoje. E viralizou essa cor. Márcia, foi impressionante que o primeiro batom que eu vendi na loja era um batom Cabernet da linha Soul de Eudora. E até hoje eu acho que é uma das cores que eu mais vendi nessa loja. Eu tenho até hoje, ele não saiu de linha. Ele ainda existe. Eu vendi muito desse batom, sabe? E aí foi. Então, o primeiro momento, assim, faltou planejamento, faltou orientação, faltou... Hoje eu tenho um Instagram que eu consigo olhar a loja, o Rei dos Catálogos, outros empreendedores. Eu tenho o podcast aqui, Minha Revenda Talk, que dá dicas, que orienta. Mas uma época que você não tinha ninguém de referência. Sabe, Márcia? Eu imagino isso, com certeza não é uma coisa que acontece só com você. Mas hoje, depois desse primeiro dia fatídico, nós estamos aqui falando com um dos maiores revendedores do Brasil, né? Então, assim, o Lindolfo tem estado em viagens, a gente se encontra aí mundo afora como premiação exatamente do seu crescimento, das suas vendas. E agora eu quero saber, Lindolfo, e o povo quer saber, e assim, é para falar e ensinar. E como é que foi essa virada? Então, de loja lá que estava fraca e agora você é um dos maiores. E assim, por muitos anos você ficou em primeiro lugar na marca, né? Você foi Sim. o maior revendedor da marca. Nesse primeiro ano eu já, mesmo vendendo no porta a porta, a minha mãe vendendo em Santa Catarina, eu já era um dos maiores. Já era um dos maiores, até porque não existia um ranking ainda. O Grupo Boticário, que é dono da Eudora, né? Não tinha ainda feito um levantamento, olha, primeiro lugar, segundo lugar. E aí, até para minha surpresa, quando primeira iniciativa nesse sentido aconteceu, nossa, eu sou o número 1 da Eudora, aí você ficava, sabe, fiquei até impressionado. Né? O reconhecimento faz parte, né? E como que isso aconteceu, Márcia? Eu vi que a loja não estava performando do jeito que tinha que acontecer. Porque eu saía da loja, e aí eu saía da loja às 6 da tarde, comia alguma coisa, eu ficava até às 10 batendo porta, atendendo cliente à noite. Para poder conseguir a renda. Para poder conseguir. E ainda tinha agora as despesas, E né? tinha as despesas, aluguel. Não, o primeiro mês, eu aluguei uma portinha muito pequena. O primeiro mês eu vendi R$600 e o meu aluguel era 900. Eu não estou considerando aí nem a minha alimentação, nem o transporte, nem nada, sabe? E aí bate um desânimo, bate mesmo aquela vontade de desistir, aquela sensação de que você está caminhando pelo caminho errado, que você está fazendo errado. E aí foi que eu comecei a observar, tinha um lojista ali que vendia camisetas.
E todo dia 10, 20, 30 vendinha de camiseta pela internet. Aí eu pensei bem assim, olha, oportunidade, tá se abrindo, uma oportunidade. E aí cheguei lá, como que faz? Não, é simples, cadastra aqui, ó, coloca um certificado digital, emite a notinha ali direto pela plataforma. Onde que você vende? Ah, eu vendo no Mercado Livre. E aí eu pensei, quer saber? Eu vou seguir esse caminho. Fui lá, montei meus anúncios, de repente, primeira venda. Opa! Uns dias depois, 2, 3 no mesmo dia. E ali foi, Márcia, foi crescendo, né? E aí, como que as plataformas hoje, elas têm uma métrica. Você tem que ter preço, entregar no prazo e ser o melhor atendimento. Perguntou, respondeu, orientou o cliente, entregou no prazo, preço bom, montou kit. Você tem que ter o teu diferencial. Isso é a famosa reputação. A reputação. Você tem que manter uma boa reputação. O que acontecia? Que horas que o correio fecha aqui no estado de São Paulo? Às 17 horas. Só que aqui no estado de São Paulo tem o chamado Poupa Tempo. E tinha um shopping que fica em Campinas, uns 15 quilômetros da minha loja, que tinha uma unidade do correio que fechava às 19. Para você poder enviar no mesmo dia, O que eu então. fazia? Eu vendia, era 16 horas, 17 horas eu vendia. Aí eu já fechava tudo rapidinho, 18 horas fechava a loja, eu pegava o carro e ia até Campinas. Às vezes, Márcia, eu vendia um batom com lucrinho de centavos. Lucro de centavos. Eu rodava 15 quilômetros para ir, 15 para voltar, esperava 1 hora na fila e pagava o estacionamento do shopping para entregar um batom para o cliente no dia. Mas você estava construindo a sua reputação. A reputação. Então, muitas pessoas às vezes acham que a coisa é fácil, que hoje a gente está com o teu Minha Revenda Talk, não sei qual vai ser a audiência desse Minha Revenda, mas eu tenho certeza que daqui a 1 ano você vai olhar e vai dizer assim, ó, Lindolfo, a nossa audiência que lá no começo, porque você está no começo era de X, hoje é de X mais 10, hoje é de X mais 20. Porque a gente planta. Porque o que importa não é a colheita rápida. Tem semente que você planta para que ela demore para ser colhida. E quando ela vem com abundância. E aí, quando a tua árvore estiver dando fruto, tem muita gente que decidiu plantar agora. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Então, por isso que eu digo, nunca pense que é tarde demais. E um dos conselhos que você me disse uma vez, foi a primeira vez que a gente se conheceu. Você disse bem assim, ó, pense grande, comece pequeno e rápido. Eu falei isso para você. Você falou para mim. Isso realmente é uma base que eu uso para minha vida, para os meus negócios. Pensa grande, começa pequeno e rápido. Eu me lembro até agora que você falou, eu lembro o dia que a gente começou, a gente tava num hotel, num hotel, quando a gente se conheceu, eu me lembro, eu já veterana, né, já venho assim, a minha árvore eu plantei Você estava começando atrás, com Eudora. Estava começando com Eudora. A Eudora já tinha 5, 6 anos e você, veterana, vendendo na líder de Natura, líder de Boticário, líder de Avon, líder de um monte de marca. De repente estava começando a Eudora. E hoje você está entre as maiores também de Eudora. Por quê? Começou ali pequenininha também. Exatamente. E apliquei esse pensamento. Rápido. Então, eu acho que assim, ó, quem está assistindo agora, não pense assim, olha, meu pedido está dando o pedido mínimo, 200, 300 reais, pense que você tem que investir e você está começando agora com a tua sementinha e a sementinha ela vai render, ela vai prosperar e você vai crescer. Porque faz pouco, considerando todo o tempo de rede dos catálogos, faz pouco tempo que você vende Eudora, né? E olha o tamanho que você está dentro de uma marca, sem considerar todas as outras que chegaram por aí, L'Occitane, assim, enfim, muitas marcas que eu sei que você está trabalhando com os árabes que você começou agora a trabalhar, está começando pequena e que um mercado promissor. Então eu entendo isso.
Começar pequeno, rápido Pensa e grande, tem que pensando pensar grande. grande primeiro para começar pequeno e rápido. Mas eu quero saber a hora que a árvore deu fruto, né? Porque eu sei que você estourou na pandemia, né, Lindolfo? Eu sei que na pandemia você foi ali vendendo no Mercado Livre. Quando veio a pandemia, você estava no lugar certo, na hora certa. Conta aí Eu a estava, colheita. eu estava no lugar certo, na hora certa e bem abastecido de estoque na pandemia. Sério, foi assim, foi o seu Foi um boom. estouro, porque eu tinha já crescido, eu estava crescendo, eu já tinha montado mais uma loja de rua, eu tinha acabado de inaugurar uma loja de rua, que eu estava vindo de uma galeria pequena, montando uma loja de rua, e aí veio a pandemia, tudo fechou, eu fechei as duas lojas, a loja recém-inaugurada, a loja que já estava estruturada, e aí veio a pandemia, eu tive que fechar as duas, eu pensei, agora ferrou. Estoque cheio. Aí o estoque cheio, o boleto vencendo, e de repente o povo mudou o hábito de consumo, Márcia. Mas Começou a você já comprar. estava Eu fazendo, já você já estava, sabia como eu era já a venda vendia online. muito bem no online, mas mudou o hábito de consumo de um mês para o outro. E aí eu vi as minhas vendas duplicarem, triplicarem, quadruplicarem em 1, 2, 3 meses, que eu não tinha nem. E eu nem estava morando em São Paulo, porque daí deu pandemia, fecha tudo, e uma série de questões pessoais, eu acabei indo morar em Santa Catarina. E a venda veio. E a venda veio, e aí eu tive que fazer a gestão até que distante, e não dava conta de vender. Era muito, o né? pessoal comprando muito online, 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 não tinha onde comprar produto. E aí foi onde a coisa estourou, Márcia. Eu E me aí lembro que só se comentava isso. O Lindolfo estourou na pandemia, o estourou Lindolfo na tá pandemia. vendendo muito. Muita Então gente compra. começou a vender É porque a gente também. começou, as pessoas normalmente começaram a vender quando estourou a pandemia, veio como uma opção a venda online. Mas você já tinha se antecipado e já estava fazendo a venda online. Eu tenho falado muito isso aqui para os seguidores e para o pessoal que está assistindo minha Revenda Talk, é da gente se antecipar às tendências, né? Então, uma das coisas que eu mais quero aqui é trazer as tendências para a gente se antecipar. Olha, eu estou trazendo assim um exemplo físico, em carne e osso aqui, né? De uma pessoa que já estava antecipado, porque todo mundo correu para o online quando fechou as lojas, quando ficou assim, mas ele já tinha se antecipado. E aí foi bom, aí você ganhou muito dinheiro. Aí eu já estava estruturado, e aí eu vi a conta encher. E eu fiquei, nossa, fazendo planos, e quanto mais dinheiro entrava, mais eu comprava. E eu acho interessante falar uma coisa, que quando a gente trabalha com marketplace, é até uma questão aí já de gestão, porque você recebe do marketplace em uma vez. E normalmente você compra das marcas parcelado. Então, no primeiro momento, a sensação que você tem é que você, meu Deus do céu, quanto dinheiro, né? Quanto dinheiro. E a conta, né? E a conta falou assim, gente, não para, é uma máquina de fazer dinheiro mesmo, né? E você então passou por isso. E como é que foi a administração disso? E foi o que aconteceu comigo. Eu vi aquele monte de dinheiro entrando, ao mesmo tempo em que a marca me dava crédito. Sim. E eu consegui, e eu tinha um bom estoque já, e eu consegui parcelar para frente com as marcas, consegui financiar com as marcas, e ao mesmo tempo entrava o dinheiro ali. Quanto mais dinheiro entrava, mais eu comprava. E aí eu tive um susto, Márcia. E agora eu vou falar do susto que eu quase entrei na falência justamente no momento melhor. No meu melhor momento foi, ao mesmo tempo coincidiu o meu melhor momento com o meu pior momento. Quando eu tive quase à beira da falência, de eu chorar e não saber o que fazer com a situação. Meu Deus, como é que pode, né? Às vezes a gente tem que ter muita percepção do que está acontecendo, né? O que aconteceu foi o seguinte, Márcia. Eu tinha uma estrutura muito boa de venda, um canal muito bom, clientes fiéis que já estavam acostumados. Mesmo pela internet, isso, você na conseguiu internet, fazer seus clientes porque fiéis. eu já estava vendendo na internet, já fazia 5, 6, mais, sei lá, muito tempo, uns 6, 7 anos. Já. Eu tinha uma carteira de clientes que eram fiéis, recorrentes. E meu preço era
bom. O que A acontece é que concorrência era a baixa, concorrência porque era as pessoas baixa ainda não estavam lá. e, de repente, eu estava vislumbrado com o crescimento e com os números, e eu esqueci de um fator muito importante, que é o Opa. fator tributário. Opa, olha só, O gente. fator tributário eu não estava Você não tinha preparado. noção, assim, você Quando sabia, você pagava o imposto eu básico. pagava o imposto e aí de repente eu trabalhava com o Simples Nacional e aí eu tinha um E aí dá determinado aquele volume. faturamento e aí o Simples, quanto mais você vende, maior a tributação. Exatamente o contrário. E aí chegou na metade do mês de dezembro eu estourei e bloqueou a minha conta de venda e eu tive que fazer toda aquela época de atender Natal, época de mais venda e pandemia e o povo querendo presente. E aí, de repente, eu comecei a pagar ICMS sobre produto que era com substituição tributária, que não precisava, totalmente bagunçou tudo. Eu E lembro eu que já eu falava recebi. com você, eu falava, Lindolfo, a luta vem, mas vai vencer. E aí eu já recebi notificação da Receita Federal, e aí já bloqueou a minha inscrição estadual, e aí já fui correndo atrás. Aí fechou tua loja. Eu lembro Meio que isso, eu o liguei para Mercado Livre te você bloqueou. e perguntei o contato do teu É contador, verdade. e o teu contador, eu entrei em contato com ele, eu Renan chorava. também, Eu né? conversava com o teu contador chorando, Márcia. Meu Deus. E aí o teu contador me deu algumas orientações, que eu sou muito grato a ele. E aí eu entrei em contato com a minha contadora e paguei uma assessoria jurídica do Rio de Janeiro, que trabalhava com isso. E assim, consegui desenrolar toda uma questão que eu não estava preparado por Do céu ao inferno, literalmente. falta de conhecimento, falta de planejamento. Eu não sou formado em gestão, em contabilidade, em administração, eu não tenho esse conhecimento. Então você vai fazendo a coisa muito intuitiva, muito de uma forma assim emocionada, sabe? E aí falta o segundo pilar do teu negócio, que é você ter uma estrutura de gestão eficiente. Por isso que quando eu te conheci a primeira vez e que eu comecei, que a gente tem que sugar de quem sabe. Eu acho que é isso. É o que eu tô fazendo sugar de aqui quem com você sabe. também. E aí eu comecei a perguntar, Márcia, como é que funciona assim? Como é que você faz a compra? Como é que você faz a gestão? E você paga isso, você paga aquilo? E eu fui buscando o conhecimento em você. E não só por você. Eu sabia, a gente tinha uma supervisora que atendia a mim e atendia a você. Olha só! A Paty. Aí alguma dúvida eu dizia assim, Paty, me explica como é que ela Como na é que loja a da Márcia Márcia faz? Como é que vai? Porque como já é que ela estava mais faz com isso? estruturada, Claro. né? Muito tempo. Não, lá é assim, Lindolfo. E ela trazia ideia. Olha, a Márcia vai fazer uma árvore de perfume. Eu quero uma árvore de perfume na minha loja. É isso mesmo, é inspiração. Sabe? Na verdade, você se inspirou e foi buscar com quem faz, Eu né? fui buscar com quem sabia. E aí, fiquei com uma dívida, reparcelei essa minha dívida em 60 meses. Eu estou pagando ainda. Eu ainda estou pagando, sabe? Você parcelou com a Receita Federal? Eu parcelei com a Receita Federal, pago juros dessa dívida, paguei multa dessa dívida, paguei assessoria jurídica, advogado, para eu conseguir me desvencilhar de tudo isso. Então, por isso que eu digo assim, busque um contador que conheça da realidade do teu estado, porque eu sei que existem estados, cada estado é diferente. Então, não adianta perguntar, Márcia, me dá aí, você mora lá em Minas Gerais e querer saber como é que é a contabilidade da Márcia, não adianta. Porque lá em Minas Gerais existe substituição tributária específica, ICMS específico. Então, o teu contador tem que saber exatamente como funciona a realidade do teu estado, da tua região e do teu tipo de negócio. E do teu faturamento. Porque isso que é importante. Eu vou sair do presumido, eu vou para o presumido, eu vou para o real, eu vou para o lucro real, eu vou continuar no MEI, eu estourei o MEI e agora o que eu faço? Isso aí tudo você conversa com a tua contabilidade, porque essa é a pessoa responsável por te dar toda a assessoria. Eu não preparei a minha contabilidade, não conversei com a minha contabilidade, e aí quando a coisa estourou,
nem a minha contadora estava preparada para isso. E agora aí você já conheceu o Rei dos Catálogos, já me conheceu? É muito bom isso. Eu fico muito feliz, Lindolfo, de verdade. Sim, você me deu um de ter apoio podido, de muito alguma importante numa forma. fase difícil da minha vida, Márcia. Ah, que bom. Você sabe, já te falei isso Que em bom. outras oportunidades, o quanto que eu tenho de gratidão Ah, a imagina. você e muitas pessoas, né? Muitas pessoas, Muitas porque pessoas. esse é um meio de relacionamento Sim. mesmo, né? E aí que legal. E aí hoje você já está estabilizado, já consegue ter sua estrutura e agora é só alegria, é só viagem, né? Agora eu consegui muitas viagens, muitos incentivos com o Grupo Boticário. Como eu vendo hoje só as marcas do grupo, né? Então, aqui, ó, Soul Beauty, olha lá. eu vendo as 4 marcas do grupo. Bote, Quem Disse Berenice, Ui e Eudora. A Eudora ainda é a maior e ela tá aqui mais do ladinho do coração. Ai. Mas vou colocar outros embleminhas aqui, Aí, ó. é Tá isso faltando, tá faltando Ah. a camiseta. Ó a oportunidade aí de Porque negócio. existem oportunidades que a gente tem que abraçar e tem que acolher. E assim, o meu crescimento, ele foi muito rápido, muito acelerado, e eu não tinha energia, te falar bem a verdade, Márcia, como eu cresci muito, e eu tive que lidar com a regularização de tudo isso. Tem que trocar o pneu do carro andando, Exatamente. aquela velha história, eu não né? tive nem energia para poder me dedicar a outras frentes. Porque foi um crescimento. Eu lembro que eu falava com você falava, Márcia, eu não tenho braço, eu não faço tenho mais braço, porque eu não tenho braço. equipe, eu não tenho tempo, porque te consome. Quando você vê, o volume de vendas é tão alto, né, que te consome. E aí, assim, se eu tivesse, Márcia, todo o conhecimento que eu tenho hoje, todo o conhecimento que eu poderia ter absorvido mais de você antes desse grande crescimento, hoje eu estaria muito, mas muito melhor, sabe? A base é muito importante. Então eu entendi que primeiro eu tenho que me estruturar, estou numa fase que eu tenho que me estruturar para eu poder mexer no time que está ganhando, porque o time está ganhando. Então eu só vou mexer no... Apesar que, olha, eu vou falar uma coisa também que eu penso, igual o pace grande, começa pequeno e rápido, eu acho que time que tá ganhando se mexe. Se mexe. Eu acho que a gente nunca deve esperar o time tá perdendo pra gente mexer. Então, time que tá ganhando se mexe. Então, dentro do Rei dos Catálogos e dentro disso que eu tenho falado, da gente tá buscando a tendência, então, enquanto você tá ganhando, enquanto você tá bem, mexe. Busca opção, arrisca, né? E eu acho que, com certeza, eu acho que o tá risco faz... o risco faz parte. Então, agora eu tô num momento de ampliar minha loja física, que bacana. porque eu tô com uma cartela muito boa de clientes na loja física. E a lucratividade, Márcia, isso que é importante incomparável dizer, né? A lucratividade de uma loja física para um marketplace, para um ambiente virtual, ele é muito diferente, as estratégias são muito diferentes. A margem do marketplace, você precisa vender muito. Um volume muito superior ao de uma loja física para você poder bancar. Você sabe disso. Sim. E um erro de compra, ele pode ser fatal. Ele pode ser fatal porque você faz um investimento muito grande e, de repente, você acaba tendo que vender aquele produto abaixo do preço de custo para poder bancar e para poder fazer ele ter vazão antes de ele vencer, antes que o prejuízo seja ainda maior. Então, a estratégia é produto a produto, no marketplace é assim, é produto a produto, item a item. E de repente aquele item que você nem apostava, ele explode nas redes sociais, você vai comprar e já não tem. Ele não tem. Ou ele mudou de preço no teu fornecedor. E isso é um problema. Desafio, a gente não trabalha com preço fixo, porque a gente trabalha, cada ciclo é 20 dias, 21 dias, 3 semanas, 2 semanas. E aí é um preço diferente e a fábrica não dá conta de repor e de repente aquele produto que é de sucesso ele esgota, na venda direta ele esgota no primeiro dia. E se você não tiver aquele feeling, tá antenado, você perdeu a oportunidade e já era. É isso aí, gente. E é por isso que nós estamos aqui, para que você não perca as oportunidades, para passar antes para você, a gente se antecipar a tudo que vem de bom e de ruim, né? Mas, Lindolfo, foi um prazer enorme receber você aqui. Eu acho que eu vou convidar você algumas outras vezes, porque ainda tem muito assunto para desenrolar aí desse ex-professor universitário e atual revendedor. Não é isso? Empreendedor de cosméticos multimarcas.
Já falei, hoje eu tenho 4 marcas que eu trabalho, mas vamos colocar aqui muitas Eu outras sou a ainda. favor. E a Márcia, ela é a pioneira em explorar marcas e oportunidades novas. É E verdade. você é uma inspiração, Márcia. Eu Obrigada, sempre digo, Lindolfo. não é porque eu tô aqui no teu ó. podcast que eu assisto todos os episódios, acho que sempre tem muita coisa a contribuir, mas você é uma inspiração Que bom. para todo mundo que trabalha com venda direta. Que Você é gostoso. uma inspiração, inclusive, para as marcas. Você é uma grande referência para que as marcas conheçam esse trabalho, que ele é muito específico Verdade. e que eles possam absorver também de todo o conhecimento, que são décadas trabalhando com isso, e você é uma pessoa muito aberta a todos os representantes. Eu vejo você respondendo representantes no teu Instagram, nas tuas redes sociais, verdade. que estão começando agora e que tem que fazem pedido mínimo e que tem aquela dúvida elementar, e eu vejo você também orientando e explicando para representantes. Eu já era o maior de Eudora quando você me deu muita dica e me tirou de um buraco, de repente, num momento difícil da minha vida. Meu Deus. Então, Lindolfo. assim, eu só tenho a agradecer. Imagina, Eu que fico muito agradeço. feliz por esse canal Tô que muito feliz que também. você criou, e que eu desejo muito sucesso, e eu quero ver muitos representantes de sucesso aqui no meu lugar, Exatamente. contando da sua experiência, contando do seu sucesso, e quero ver também muitas marcas absorvendo de tudo isso e aprendendo com quem sabe o que faz. Opa, muito obrigada. Márcia, aproveitando a audiência desse podcast, eu quero também convidar todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, Soul Beauty Cosméticos. Lá a gente está super presente, dando dicas também para os revendedores que tiverem interesse em acompanhar nossa história, nossa trajetória. E, mais uma vez, obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com você. É isso aí, esse podcast vem realmente para poder ensinar, inspirar, quebrar qualquer resistência que você tenha ao sucesso, o preconceito que você tenha com a venda direta, com a revenda de produtos. Mas olha, para esse sucesso acontecer, Lindolfo, eu tenho que te pedir, gente, como que é? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que esse canal possa crescer cada vez mais e ser uma fonte de inspiração e conhecimento para todos vocês. Adorei, Lindolfo, muito bom estar aqui. Muitos episódios vêm por aí. Gente, compartilha, curte e sininho. E pense grande. Pense grande, comece pequeno e rápido. Time que está vencendo, se mexe sim.